Um homem que, desde o seu nascimento, sofreu de uma deficiência que o fez ser marginalizado e negligenciado pela sociedade. No entanto, a divina intervenção teceu uma reviravolta surpreendente em sua trajetória. Mefibosete foi honrado e acolhido com magnificência em Israel, permitindo-lhe sentar-se à mesa do rei. Esta narrativa é amplamente conhecida, pois Mefibosete se tornou um símbolo da jornada que vai da adversidade à prosperidade, da humilhação à elevação e do esquecimento à nobreza. No entanto, convido-o a explorar um aspecto frequentemente negligenciado desta história, que por razões desconhecidas é omitido em muitas discussões, pregações e cânticos. Talvez seja porque nesta parte menos lembrada da saga de Mefibosete, ele foi traído e falsamente acusado, enfrentando a perda de seus bens. Sem dúvida, a história de Mefibosete é inspiradora, mas não se encaixa no estereótipo de exemplo que a maioria das pessoas imagina. Se desejas entender mais profundamente os detalhes dessa história, então convido-o a acompanhar este vídeo até o final, pois a partir deste momento você terá uma compreensão mais aprofundada sobre a identidade de Mefibosete e os eventos que ocorreram, de acordo com as Escrituras Sagradas. De fato, Mefibosete era o filho de Jonatas e neto de Saul, o antigo rei. Sim, Mefibosete era o descendente daquele que foi o fiel amigo de Davi. Há um detalhe relevante sobre sua linhagem. Ele era sobrinho de outro homem que também atendia pelo nome de Mefibosete. Portanto, é crucial discernir com clareza esses dois Mefibosetes para evitar qualquer confusão. O nome Mefibosete carrega um significado cuja interpretação exata permanece enigmática, pois a grafia original é incerta. Em algumas versões das Escrituras, é apresentado como Meribal, Meribal ou Memfibal. Dependendo da forma como é grafado, seu significado varia. No entanto, não podemos negar que ambos os Mefibosetes desempenharam papéis cruciais na trama divina. O significado, que oscila entre defensor de Baal ou Baal é o advogado, até adversário de Baal ou aquele que despedaça Baal, permanece controverso. Sabemos que o termo genérico Baal denota Senhor. No entanto, devido à associação desse termo com uma divindade cananita, os escribas judeus, ao longo do tempo, substituíram a terminação Baal pela terminação Roshete, que remete à vergonha. Assim, o nome Mefibosete é geralmente aceito como aquele que dispersa ou que brota da boca da vergonha. Independentemente disso, é um nome desprovido de nobreza. A jornada de Mefibosete foi permeada por tragédias e desilusões. Ele nasceu em um lar de prosperidade como príncipe de Israel. No entanto, com 5 anos de idade, sua vida sofreu uma transformação drástica. Seu avô, o rei Saul, seu pai Jonatas e seus tios mais velhos pereceram em uma batalha contra os filisteus. Quando a ama de Mefibosete recebeu a devastadora notícia da morte de seu avô e pai e da quase total aniquilação da realeza israelita, ela tentou fugir às pressas com o jovem. A aflição da ama de Mefibosete é compreensível, pois, de acordo com os costumes da época, quando uma dinastia era derrotada, a nova dinastia eliminava todos os membros da linhagem real anterior para evitar futuras disputas pelo trono. No entanto, ao tentar fugir com Mefibosete, o menino caiu de seus braços e ficou aleijado em ambos os pés. Mefibosete foi então levado para Lodebar, um lugar na fronteira de Gileade, a leste do rio Jordão, que também era possivelmente conhecido como Debier. O nome Lodebar, ou, dependendo da pronúncia Lodebar, indicava uma região árida, carente de pastagens. Contrariamente à crença popular, Lodebar não era um local desprovido de importância. De fato, em sua história, Lodebar se tornou palco de disputas entre sírios, israelitas e assírios. A concepção generalizada de que Lodebar era um local completamente insignificante, um nada absoluto, um lugar de esquecimento, é em grande parte uma interpretação equivocada.
Essa interpretação se baseia na profecia de Amós, registrada no capítulo 6 de seu livro, na qual o nome Lodebar é intencionalmente corrompido ao estilo semítico, distorcendo as vogais para insinuar insignificância. O profeta empregou um jogo de palavras com o nome Lodebar para enfatizar que a conquista israelita naquele lugar carecia de valor, pois Deus levantaria uma nação estrangeira que subjugaria a casa de Israel. De fato, logo depois, Lodebar foi conquistada pelos sírios. Em Lodebar, um homem chamado Maquir, filho de Amiel, assumiu a responsabilidade de cuidar de Mefibosete. Mais tarde, Mefibosete gerou um filho chamado Mica. A história de Mefibosete adquiriu relevância quando Davi, já consolidado como rei de Israel, recordou sua amizade com Jonatas e a aliança estabelecida com ele cerca de 20 anos antes. Davi empreendeu a busca por algum remanescente da casa de Saul, a fim de honrar e mostrar lealdade em cumprimento a essa amizade e aliança. Nesse momento, Davi adotou uma atitude diferenciada dos costumes da época ao procurar um descendente da antiga dinastia, não com o propósito de eliminá-lo, mas com o objetivo de honrá-lo e demonstrar misericórdia. Foi então que Ziba, um antigo servo da casa de Saul, informou a Davi sobre a existência de Mefibosete, um jovem aleijado que vivia como fugitivo em Lodebar havia pelo menos 15 anos. Eis que, para os olhos perspicazes, nas palavras de Ziba a Davi, entreabre-se uma sugestão de preconceito, insinuando que a condição deficiente de Mefibosete o tornava um ser desprezível e desprovido de valor, segundo os padrões daquela época. Contudo, Davi, destemido diante de tal insinuação, ordenou imediatamente que Mefibosete fosse apresentado diante dele. Essa atitude de Davi para com Mefibosete pode ser vista como uma representação da graça divina que alcança os pecadores, pois Deus age com misericórdia e bondade em relação àqueles que são considerados indignos, àqueles que não merecem. Deus resgata pessoas que, de acordo com a justiça, mereceriam julgamento e condenação, trazendo-as de volta à sua presença. Após isso, Davi acolheu Mefibosete com honra, devolvendo-lhe as posses que haviam pertencido a Saul e permitindo-lhe sentar-se diante da mesa do rei, todos os dias. Além disso, Davi decretou que Ziba servisse Mefibosete. No entanto, Ziba não era uma figura digna de confiança, muito longe disso. Durante a revolta de Absalão, quando o filho de Davi conspirou para usurpar o trono de seu pai e forçou Davi a fugir de Jerusalém, Ziba mostrou ser um traidor oportunista de alta estirpe. Pois a Escritura relata que Ziba partiu ao encontro de Davi, levando consigo provisões e suprimentos que seriam, sem dúvida, muito úteis naquela conjuntura desfavorável. No entanto, Ziba também maquinou falsas acusações contra Mefibosete. Ele informou a Davi que o neto de Saul permanecera na cidade, com a intenção de conquistar o trono e restaurar o domínio de sua linhagem. É importante destacar que, naqueles tempos, a acusação de traição frequentemente resultava na sentença de morte, o que torna a ação de Ziba gravíssima. Posteriormente, quando Davi retornou a Jerusalém após a morte de Absalão, Mefibosete apressou-se a encontrar o rei para se justificar e provar sua inocência. Ao confrontar Davi, este questionou por que Mefibosete não o havia acompanhado em seu retorno. Então, Mefibosete teve a oportunidade de relatar a traição de Ziba, revelando que Ziba selara um jumento para que ele pudesse ir ao encontro de Davi, já que era aleijado. Entretanto, Ziba o abandonara e forjara um plano para acusá-lo de traição. Além disso, durante o período em que Davi fugiu de Absalão, a Bíblia registra que Mefibosete manifestou sua lealdade, de acordo com os costumes da época, permanecendo com os pés sujos, as roupas em desalinho e a barba por fazer. Isso demonstra que Mefibosete não apoiara a conspiração de Absalão nem almejara o trono.
Após ouvir o relato de Mefibosete, parece que Davi acreditou nele, embora tenha decidido dividir a herança entre Mefibosete e Ziba. A Bíblia não fornece detalhes sobre a razão dessa decisão. Alguns estudiosos sugerem que o rei poderia não estar emocionalmente preparado para enfrentar Ziba nas circunstâncias delicadas que cercavam a situação. Outros especulam que Davi poderia ter duvidado da veracidade das palavras de Mefibosete. Independentemente disso, o rei adotou uma posição neutra na resolução do conflito. Surpreendentemente, Mefibosete renunciou a toda a sua herança, permitindo que o traidor Ziba se apossasse de seus bens. Isso evidencia o nobre caráter de Mefibosete. A história de Mefibosete ensina lições cruciais que transcendem a prosperidade material, destacando o caráter de um homem justo que manteve sua lealdade apesar das adversidades e injustiças que enfrentou. Mefibosete valorizava mais sua comunhão com o rei escolhido por Deus do que suas riquezas terrenas. Portanto, a história de Mefibosete ecoa com lições de fidelidade, lealdade e abnegação. Compartilhe nos comentários se já conhecia a narrativa de Mefibosete e continue conosco e assista esse vídeo que aparece na tela, pois temos mais uma história bíblica que com certeza será de seu interesse. Fique com Deus e até o próximo vídeo.